Você sabia que os serviços de abastecimento de água, esgoto sanitário, energia elétrica, pedágio, gás natural, eles são fiscalizados e regulados por uma agência? Quem vai falar conosco sobre esse assunto é Alexandre Venturim, diretor-presidente da Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo. Alexandre, obrigada por estar aqui dos estúdios da S Brasil, explicando um pouco como funciona a ASP. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a nossa agência, né, a ASP, como Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Espírito Santo. Então, em que se dá o trabalho da ASP, da agência? Como você propriamente disse na chamada, a nossa agência ela tem a função de regular, controlar, fiscalizar uma série de serviços públicos no âmbito do Estado do Espírito Santo. Nós temos o abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, limpeza urbana, infraestrutura viária com pedágio, mobilidade urbana quando delegado pela CEMOB, energia elétrica quando delegado pela ANEEL, e agora vamos começar a fiscalizar também o serviço de loterias. Na nossa agência reguladora, ela seguindo o modelo das principais agências reguladoras, principalmente as agências reguladoras federais, nós temos uma estrutura colegiada. Como é que isso funciona? Nós temos um diretor-geral, presidente, que no caso sou eu, nós temos mais 4 diretores setoriais, que são diretores técnicos, cada um com as suas gerências técnicas, que são quem propriamente faz a regulação e a fiscalização. Então, na agência, toda e qualquer decisão é tomada de forma colegiada. Há uma reunião, né, que geralmente é feita de 15 em 15 dias, as ordinárias, tem também as extraordinárias, mas as decisões administrativas e técnicas, elas são sempre tomadas de forma coletiva, com 5 diretores opinando, dando seu voto técnico, né. Essa diretoria, ela é escolhida pelo governador do estado, e ela tem que ser profissionais que têm requisitos estabelecidos em lei. Os cargos eles têm que ser técnicos, eles têm que ter formação técnica na área de atuação da diretoria em específico. Atualmente nós temos 3 diretores que são da carreira, de especialistas em regulação e fiscalização do Estado do Espírito Santo. Nós temos um especialista que é da carreira do Estado de São Paulo, e temos uma profissional, uma engenheira de produção, que apesar de não ser da carreira de especialista em regulação, ela tem mais de 15 anos de experiência no setor público, com especialidade em compliance, em governança, e tem essas atribuições completamente técnicas dentro do setor que por ela é regulado e fiscalizado. Alexandre, quando a gente fala regular e fiscalizar, qual a diferença aí? Quando a gente fala na palavra regulação propriamente dita, nós estamos falando do serviço de criar normas para regular de forma adequada o serviço público que vai ser prestado. Né? Como exemplo, eu posso citar normas em que a agência estabelece as condições gerais em que o serviço deve ser prestado. Todos os serviços que a gente disse aqui antes, eles têm uma norma de condições gerais. Nós temos também as normas, por exemplo, que estabelecem as penalidades, o devido processo legal de como o processo sancionatório ocorre. Nós temos resoluções que disciplinam o reajuste, a revisão. Já a fiscalização é um procedimento em que o profissional ele vai a campo averiguar se realmente essas resoluções que a gente estabelece, elas estão sendo cumpridas. Então, todo início do ano, por exemplo, nós fazemos um planejamento, é o Plano Anual de Fiscalizações, onde a gente estabelece quais serão as fiscalizações que serão executadas ao longo do ano. Ainda existem aquelas fiscalizações não programadas, que acontece, por exemplo, quando o Ministério Público, a Prefeitura, ela nos provoca e nos demonstra que algo tem errado em algum lugar. Então também existem essas que não são planejadas. Mas a fiscalização nada mais é do que um especialista em regulação ir a campo e analisar se nossos regramentos, nossas resoluções técnicas estão sendo devidamente cumpridas e se o serviço está sendo entregue de forma satisfatória para a população. Uhum. É um órgão independente? Ele tem autonomia? Sim. A nossa autarquia, né, a nossa agência reguladora, ela é uma autarquia em regime especial e ela possui uma autonomia um pouco superior às demais autarquias do governo. Nós temos autonomia administrativa, financeira, técnica e patrimonial. E contamos com alguns mecanismos que nos conferem maior autonomia.
digamos alguns, vou citar como exemplo. Nós, por exemplo, temos mandatos de 5 anos, né, sendo proibido da gente ser demitido a livre-arbítrio, né, tem que ter um procedimento administrativo, disciplinar, para a gente poder perder o nosso cargo. O nosso mandato também ele não é coincidente com o mandato do governador, então o governador escolhe e o nosso mandato acaba indo até o mandato posterior. Esses 5 anos é do diretor-presidente? De toda a diretoria? De todos os 5 diretores. Ah, tá. Então, de 5 em 5 anos, muda a diretoria da agência. A diretoria da agência. Além dessa mudança na direção, como é que funciona a parte orçamentária da autarquia? Bem, a parte orçamentária é outra coisa que a gente pode incluir como que contribui para a nossa autonomia, né? Diferentemente de grande parte das autarquias do Estado, nós temos orçamento próprio, né? Nós cobramos a taxa de regulação e fiscalização dos regulados, né? Todo prestador de serviço ele tem que pagar um percentual do lucro dele para a agência reguladora realizar suas atividades de regulação e fiscalização. Então, o serviço de água, de esgoto, energia elétrica, todos eles contribuem. Isso. E Alexandre, no Espírito Santo todo, mas a gente tem, por exemplo, a parte de abastecimento de água. A CESAM cobra uma parte, o SAAI cobra outra. Vocês fazem essa regulação e fiscalização no estado todo? O serviço de saneamento básico, propriamente dito, ele é um serviço que ele é eminentemente municipal. Só que o estado ele pode estabelecer que determinadas regiões elas têm interesse comum, que foi o que o estado do Espírito Santo fez na nossa região. Ele criou a lei da micro-região de águas e esgotos, e fez com que as atribuições que antes eram dos municípios passassem a ser compartilhadas entre o município e o estado. Hoje, pra você ter uma ideia, essa micro-região funciona da seguinte forma: 40% dos votos ele é do estado e 60% dos votos ficam com os municípios, mas nós temos uma autarquia intergovernamental que passou a ser titular desses serviços, né? Então, a ARSP, para ela poder atuar nos municípios, nós temos que firmar um convênio de cooperação para poder atuar nos municípios. Hoje nós estamos em 51 municípios, nós não estamos em todos os municípios do estado do Espírito Santo. 78. E a população, eles podem demandar a ARSP para alguma eventualidade, alguma reclamação? Tem esse canal com a população? Sempre que a população quiser nos contactar, nós temos o canal da ouvidoria, né? A ouvidoria ela pode ser acessada pelo telefone, que é o 0800 280 80 80, ela pode diretamente pelo site, ela pode por e-mail, ela pode presencialmente, inclusive nós temos as ouvidorias itinerantes, né? Uma vez por mês, por exemplo, a gente vai no Faça Fácil de Cariacica, né? Temos um cronograma para ir visitar outros municípios ao longo do ano, né? Então a pessoa, ela deve contactar diretamente a prestadora de serviço, né? A CESAM, no caso de água e esgoto, ou o SAAI, né? A S-Gás, no caso do serviço de distribuição de gás. Se a prestadora de serviço não resolver, ela deve nos apresentar o protocolo e solicitar que a gente atue cobrando da prestadora de serviço uma resolução do problema. E vocês têm, assim, uma quantidade boa de participação da população com esse tipo de reclamação? Ah, sim. Quase a maior parte das demandas que são levadas à ouvidoria, elas são devidamente resolvidas. Certo. E em relação a qual serviço que tem, assim, digamos, é água, é energia, qual que demanda maior número de reclamações? Acaba sendo água e esgoto pela quantidade de usuários, né? Ser muito superior aos demais serviços, né? Então, o serviço de água e esgoto geralmente é o serviço mais demandado. E todo o reajuste também passa pela ASP? Se vai aumentar alguma tarifa, passa pela ASP? Todo reajuste, ele passa pela ASP. A ASP que é responsável por calcular o reajuste, né? O reajuste, ele geralmente acontece com uma periodicidade anual, né? De quase todos os setores. Com exceção na área de distribuição de gás, que acontece de 3 em 3 meses, por uma particularidade que tem que ser feito o reajuste da molécula do gás. Mas geralmente é anual. E o reajuste ele já tem critérios pré-estabelecidos no contrato, nas nossas resoluções, então é um trabalho técnico e todas as informações, por exemplo, elas podem ser vistas no nosso site. Hein, Alexandre, até investimentos tem que passar pela agência, né? A S-Gás anunciou recentemente um investimento de 1 bilhão
Mas esse investimento depende da autorização da ARSP. Isso, exatamente, né? Além do reajuste, a gente analisa as revisões, né? E a S-Gás realmente agora, ela encontra no momento de fazer a revisão tarifária. No caso da distribuição de gás, ela ocorre de 5 em 5 anos, e essa está sendo a primeira revisão do contrato de concessão de gás do Estado do Espírito Santo. E ela apresentou neste momento o plano de negócio. Neste momento, a nossa agência ela tem analisado afinco toda a estrutura, toda a proposta, né, que realmente foi de 1 bilhão. Né, a agência ela tem que olhar a viabilidade do negócio apresentado e para poder defender os interesses não só da S-Gás, mas também do Estado do Espírito Santo, dos usuários que vão utilizar o serviço. Então é um serviço bem complexo e que demanda uma análise da agência, que é o que a gente está fazendo nesse momento. Para vocês darem essa resposta? Tem prazo, né? O trabalho final ele vai ter que ser publicado até agosto do corrente ano. Então, a gente tem um cronograma onde tem passo a passo o prazo para fazer. Quando a CESAM também anuncia investimentos, esses investimentos têm de ser aprovados pela ASP? De igual modo também. Nós agora estamos contratando, inclusive, uma consultoria para nos apoiar para a revisão do segundo ciclo tarifário da CESAM. Né? Vai ser a segunda revisão tarifária que a gente vai fazer com a CESAM, que vai se iniciar agora no final do ano e vai até o ano que vem ainda. Mas é muito próxima ao modelo da S-Gás aí. Eles vão, inclusive, apresentar plano de negócio, a gente vai analisar. E a importância desses tipos de agência reguladora é para garantir o quê? Mais uma transparência na fiscalização? Eu acho que o principal é garantir segurança jurídica, né? Tanto do Estado, como dos usuários, como do prestador de serviço. Principalmente do prestador de serviço, que quando ele vem investir o dinheiro, ele quer ter o retorno que ele almeja. Então, a gente tem essa função técnica de fazer com que o contrato seja cumprido integralmente. Essa é a nossa função, é fazer com que o contrato seja cumprido. E esse trabalho vem sendo feito há quanto tempo no Estado? Esse trabalho vem sendo feito há cerca de 20 anos, né? Que a primeira agência reguladora foi a ASP, né? Que se juntou com a ARSE em 2016, formando a ARSP, que é a atual agência reguladora onde nós desenvolvemos esses trabalhos, que a gente está aqui batendo um papo. Alexandre, agradeço a sua participação aqui com a gente nessa conversa, explicando melhor o trabalho dessa agência que regula os serviços públicos no Espírito Santo. Eu que agradeço a oportunidade e aproveitar a oportunidade para dizer para a sociedade que a ASP está de portas abertas para receber as contribuições da sociedade. Nós temos instrumentos da consulta pública, da audiência pública, e a nossa ouvidoria está sempre à disposição para receber denúncias, para receber elogios, sugestões e demais contatos, né? Assim, a gente está sempre aberto. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse esbrasil.com.br.